Continuando nossos estudos de visualização científica do módulo 3, nós vamos ver agora o gráfico do tipo streamline, também chamado de linhas de fluxo, que é uma representação baseada em campos vetoriais 2D, que são interpretados como campos de velocidade. Esse streamline é composto de curvas fechadas, que são tangentes ao campo de velocidade, e quando esse campo for estacionário, as linhas de corrente elas vão coincidir com as trajetórias. Em figuras aerodinâmicas, nós precisamos das informações sobre intervalos uniformemente espaçados dos valores x e y. Assim como nós fizemos com os campos vetoriais, nós vamos criar um mesh grid com as coordenadas x e y, e os valores de velocidade vão ser interpolados por meio das chamadas linhas de corrente, que são aqueles vetores do IV. As linhas de fluxo elas são determinadas pelo domínio das variáveis x e y, e lembrando que esses vetores U e V são aqueles incrementos dos finais dos campos vetoriais de cada variável x e y. Nessas streamlines nós podemos visualizar as direções de fluxo que libera partículas e calculamos uma série de posições dessas partículas com base no campo vetorial. O código que nós vamos ver a seguir, ele tem uma configuração da grade x e y e as funções que determinam essas linhas de corrente U e V. Então aqui nós definimos esses com os lin spaces, né, que são aqueles intervalos. Aqui eles estão com 10 valores entre o menos 1 e 1, e aqui também para a variável y e também para a variável x. Aqui nós criamos um mesh grid, e aqui estão as funções de x e y que definem os vetores U e V. Daí nós criamos a streamline com essa função, e basta você colocar na ordem, que x, y, U e V. Dá para você colocar um valor aqui para você ter a escala das setas também, e o resultado é um gráfico desse tipo aqui, que é muito parecido com aquelas linhas de correntes marítimas que nós vimos, ou correntes de ventos também, que vocês conseguem visualizar dessa maneira. Bom, então o código do Python está aqui, é muito parecido com aqueles códigos que nós vimos dos campos vetoriais 2D. E se você quiser fazer os string tubes, que são os tubos de fluxo, né? Então eles são campos que nós vamos ter em 3D. Então é a mesma ideia dos streamlines, só que agora você está fazendo em 3D. Então agora você vai definir as variáveis x, y e z, e também os correspondentes vetores dos campos vetoriais U, V e W, dessas variáveis. Então depois você pode também dizer qual que é o começo desse string tube, dá para você ajustar, e também você pode fazer outras representações. Nesse caso aqui nós temos um arquivo que tem uma representação de fluxo de vento, com essa biblioteca aqui, que a gente já está usando para os campos vetoriais. Então nesse caso nós temos aqui a leitura do arquivo, né, com a biblioteca pandas, que é um CSV, e também nós temos a configuração do string tube aqui, dessa funçãozinha aqui. Você coloca quais são os nomes das colunas respectivas das variáveis, lá, então x, y, z, u, v e w. E também você pode ajustar tamanhos. Aqui foi colocado também um mapa de cores, e aqui foi colocado um limite para 3.000 pontos para a representação. Aqui foi colocada também uma escala diferente para as variáveis x, y e z, que são valores bem diferentes entre si. E aqui nós temos a visualização desse tipo de gráfico. Do string tube é mais ou menos a mesma ideia lá dos nossos campos vetoriais, né? E aqui também dos streamlines, daquelas linhas de fluxo, só que agora é feito em 3D. Então, como exercício, vocês podem configurar outros parâmetros aqui, tanto dos streamlines quanto do string tube, para você ter outros mapas de cores, outros limites de variáveis, para você ter outras configurações desses arquivos. Então agora vamos começar a parte dos tratamentos de dados.
Então, em alguns casos, nós usamos os dados brutos para fazer as representações gráficas desses conjuntos de dados. Na maioria das aplicações médicas, nós não temos modificações nesses dados para serem representados, pois algumas informações importantes podem ser perdidas, né? E tem outras áreas também que pode acontecer isso. Ou valores adicionais poderiam aparecer nesses casos se você modificar muitos dados, né? Então, em alguns casos, dá para usar a representação gráfica com os dados brutos. De acordo com o tipo de dado ou com a técnica de visualização usada, os dados vão precisar de um tratamento de pré-processamento para verificar se tem dados faltantes, se tem dados muito fora da curva, que são os outliers, né? Ou erros desses tipos de dados. Então, nós podemos citar alguns métodos para executar esse pré-processamento, que são os dados de estatística, interpolação de valores faltantes, limpeza dos dados, normalização dos valores, segmentação, amostragem e redução de dimensionalidade. A aplicação de métodos estatísticos é muito importante para analisar agrupamentos de dados, eliminar variáveis redundantes, fazendo por análise de correlação, além de detectar erros e os outliers. Nos conjuntos de dados reais, geralmente tem dados faltantes ou com erros. Esses dados eles podem aparecer pelo mau funcionamento de um sensor, ou por entrada em branco de uma pesquisa, ou pela omissão mesmo de algum dado. Quando o valor for atribuído com erro, pode ter relação também com uma falha humana, e dificilmente nós conseguimos detectá-los. Algumas estratégias que nós podemos usar para corrigir esses problemas são as seguintes. A primeira é descartar essas instâncias com erros, que é uma medida drástica, mas é comum, e nós devemos ter o cuidado de analisar se a quantidade de instâncias restantes ela continua sendo significante para a análise de dados. Esse descarte ele pode causar uma grande perda de informação, principalmente quando o conjunto de dados tem muitos dados faltantes ou com erros. Então, outra estratégia também é fazer a associação para um valor sentinela. Então, esse valor ele vai indicar o final de uma sequência de dados. Por exemplo, se os dados variam entre menos 10 e 10, você pode escolher um valor que está fora desse intervalo, por exemplo, menos 15. Então, toda vez que você visualizar esses dados, as instâncias com valores faltantes ou com erros, elas vão ser facilmente identificadas por este valor que está fora do intervalo de dados. Só temos que tomar cuidado de não levar em consideração esses valores para algum processamento de medição estatística, senão já vai furar toda a análise de dados. Outra forma de corrigir esses problemas de erros ou dados faltantes é associar um valor médio. Nesses casos, nós podemos fazer a substituição do valor faltante, ou com erro, pelo valor médio calculado na variável em questão. Então, não no conjunto de dados todos, você vai usar só a variável em questão que tem aquele dado faltante. Com essa substituição, os dados possuem poucas alterações sob o ponto de vista estatístico, mas podemos ter um cuidado ali com os outliers, porque se você usar os outliers, vai causar um erro grande ali nos tratamentos estatísticos, né? E mais uma forma de corrigir esses erros é associar um valor baseado nos vizinhos mais próximos. Então essa é a melhor abordagem para substituição de dados com erros ou faltantes, porque nesses casos nós substituímos uma instância muito parecida com aquela que está com problema, com base nos valores dessas outras variáveis parecidas. Então, quando nós encontrarmos essa instância P mais parecida, os valores faltantes ou errôneos são substituídos pelos valores dessa instância P. Então, aqui nesse exemplo do conjunto de dados dos pinguins, vocês já devem ter reparado nos módulos anteriores que existem alguns dados faltantes mesmo, que nem essa variável 4 aqui, ela tem algumas variáveis que não foram coletadas. Então, nesse caso, uma das formas é descartar essa variável aqui, descartar essa instância. Outra forma é, imagine que na variável profundidade do bico, para a nona instância aqui, você não tem o valor indicado.
Então, você pode analisar aqui os dados e ver que eles não variam muito aqui, ficam bem próximos do valor 20. Então, você pode fazer um valor sentinela bem fora dessa variação de valores. Então, por exemplo, 60. Se você colocar 60 aqui, você sabe que aqui você tem um dado faltante. Então, esse é o valor sentinela. Imagine que aqui na 12ª instância, no comprimento do bico, também você não tem essa informação. Então, você pode fazer um cálculo de média. A média entre todos os valores coletados dessa variável e, por exemplo, é 43,92. Então, se substituir por esse valor. E a forma mais adequada é você pesquisar aqui em todo o teu banco de dados qual que é o pinguim aqui que tem os dados mais parecidos com esse que tem esse dado faltante. Então, nesse caso, se você fizer uma análise de todos eles, você vai ver que o 16º ele tem valores parecidos com esses valores coletados dessa instância 12. Então, basta você pegar o valor dessa variável aqui e substituir no valor que está faltante dessa instância. Então, dessa forma, a gente corrige os erros. Temos 4 formas possíveis de fazer essa correção. Então, o processo de normalização ele vai transformar um conjunto de dados para uma mesma escala. Então, é super importante fazer essa normalização para fazer essa transformação e ela vai aplicar também um filtro de detecção dos dados repetidos. No exemplo mostrado com os 21 primeiros dados dos pinguins, nós podemos notar que os dados possuem escalas bem diferentes. Então pode causar alguma discrepância quando você visualizar os gráficos. Então se você dividir os dados de comprimento do bico, profundidade do bico e os demais dados pelos maiores valores de cada atributo, que são estes aqui, você vai ter os 5 primeiros dados normalizados. Então eles vão ficar dessa maneira. Então essa é uma forma, você divide cada valor aqui pelo máximo de cada variável. Outra maneira de normalizar os dados é fazendo que o valor mínimo de cada atributo corresponda ao 0 e o valor máximo corresponda ao número 1. Então, usando esses valores máximos e mínimos dos atributos, nós temos os 5 primeiros dados dessa forma. Então, você pega o valor da instância, subtrai o valor mínimo e divide pela diferença entre o máximo e o mínimo. Dessa forma, o valor mínimo vai ser 0 e o valor máximo vai ser 1. Em alguns casos, nós precisamos fazer a chamada segmentação dos dados. Essa segmentação ela é usada para separar os dados por meio de uma ou mais características para análise ou normalização. Por exemplo, nós podemos aplicar as normalizações nesses dados dos pinguins separando pelos elementos aqui, pelos atributos, que podem ser sexo ou ano de coleta. Então você pode fazer essa separação e ter um conjunto segmentado desses dados. Em alguns conjuntos também nós podemos fazer uma amostragem, então é usado quando você tem muitos dados. Então essa é uma técnica estatística comum que é usada, por exemplo, em pesquisas de eleições ou de opinião. Se um pesquisador tem um conjunto de 6 milhões de dados sobre características comuns, por exemplo, de doenças de pele, você não precisa analisar esse conjunto todo para estabelecer um diagnóstico. Você pode selecionar um grupo de dados representativo dentre esses 6 milhões e esse conjunto tem que ser suficiente para você tornar os resultados precisos. Então essas amostras podem ser criadas com diferentes formas e tamanhos, pois existem vários métodos de amostragem de dados. Podemos dividi-los em amostragens probabilísticas e não probabilísticas. No caso das probabilísticas, as amostras de uma população são escolhidas usando um método baseado em métodos estatísticos e nós selecionamos números aleatórios que correspondem aos identificadores do conjunto de dados. E eles vão garantir que todos os dados têm a mesma chance de seleção. Esse método oferece a melhor chance de criar uma amostra verdadeiramente representativa da população. Já a amostra não probabilística, ela vai criar uma amostra de dados escolhido com uma base subjetiva.
de um analista. Isso significa que nem todos os pontos da população têm chance de serem selecionados. Esse método ele tem uma chance menor de criar uma amostra que ilustre com precisão os dados da população. Em alguns casos, nós podemos mapear as variáveis nominais para números, transformando os domínios dos valores dessas variáveis. Por exemplo, no conjunto de dados pinguins, nós podemos usar as variáveis do sexo masculino e feminino, então 0 e 1. Outros dados podem ser feitos também das ilhas, ali você pode colocar valores numéricos para cada ilha. Isso facilita para você fazer análise dessas informações também. Quando temos os dados representados graficamente, nós temos que ter a garantia de que esses dados serão compreendidos pelo usuário. De maneira geral, nós precisamos medir se a percepção como o processo de reconhecer, organizar e interpretar essas informações está sendo suficiente para a pessoa entender aquilo que você está representando. Então, nesse processo, nós interpretamos o mundo como algo ao nosso redor por meio das representações mentais do ambiente. A percepção ela vai trabalhar os sentidos humanos, que vão gerar esses sinais a partir do ambiente. Em algumas representações visuais de objetos, elas podem ser mal representadas ou mal interpretadas por dois motivos. Primeiro, porque elas não correspondem ao sistema perceptual da pessoa, ou elas foram preparadas propositalmente para isso. Então, aqui nesse exemplo, nós temos linhas horizontais que vocês podem notar que elas parecem que são oblíquas, mas na verdade são todas linhas horizontais. Isso acontece por quê? Porque por ilusão de ótica, os ângulos entre as linhas curtas e as mais longas, elas criam essa impressão de profundidade, parecendo que algumas linhas estão mais próximas que as outras, mas na verdade, se você focar em alguma, por exemplo, nessa segunda linha, você vai ver que essas duas linhas são paralelas, o que dá a impressão que as outras aqui embaixo elas não são, mas todas as linhas nesse exemplo aqui elas são paralelas. Então nós temos que tomar bastante cuidado com alguns problemas que podem existir nas nossas representações gráficas. Nesse caso aqui é um exemplo de ilusão ótica que foi feito propositalmente, né? Mas nós temos que cuidar que nossos exemplos de representações de dados não tenham esses problemas. Aqui é mais um exemplo de ilusão de ótica. Nós temos esses dois círculos laranja aqui. Eles parecem que são de tamanhos diferentes, mas na verdade eles são de tamanhos iguais. Como esse está com os círculos grandes em volta dele, ele dá a impressão que é menor do que esse que está com os círculos pequenos em volta dele. Em alguns casos essa ambiguidade ela pode ser facilmente percebida, mas em alguns casos nós não vamos conseguir representar, quer dizer, nós não vamos conseguir percebê-la tão facilmente. Então, a primeira visualização, a imagem ela apresenta o objeto principal, que é percebido mais facilmente do que os objetos secundários. A percepção e interpretação desses objetos secundários elas demandam mais tempo e mais esforço da pessoa. A interpretação do que enxergamos do mundo exterior é uma tarefa complexa. Existem mais de 30 áreas diferentes do nosso cérebro que são responsáveis pelo processamento da visão. Algumas vão trabalhar com movimento, outras com a cor, outras com a profundidade, outras pelos contornos. Então, o sistema visual do nosso cérebro ele vai simplificar as coisas, permitindo uma apreensão rápida e imperfeita da realidade, criando essas ilusões de ótica. Aqui nós temos mais dois exemplos, né, que você tem, por ilusão de ótica, de uma maneira você enxerga aqui essas casinhas aqui atrás, as árvores, da outra você enxerga um rosto. Aqui também você tem mais um exemplo de ilusão de ótica, né? E aqui mais um desses círculos brancos que se você focar aqui, os círculos que estão em volta eles parecem que estão pretos, né? Mas na verdade todos eles são círculos brancos. Então aqui nós temos uma inibição lateral que faz uma visualização errada, né, dos círculos que estão em volta daquele que você está focando. Então, as representações para a visualização de dados elas devem ser construídas de uma maneira não ambígua e sem criar ilusões de ótica.
O processo de percepção pode ser controlado, né, atentivo, ou não controlado, pré-atentivo. O processo pré-atentivo é rápido, paralelo e inconsistente. Depois você tem um processo atentivo que é mais lento, sequencial e consciente, e ele recorre à memória de curto prazo. O processo atentivo ele é responsável pela identificação dos objetos a partir dos estímulos visuais iniciais. Então, quanto tempo você precisa para identificar que aqui existe um círculo vermelho? Então, essa é uma representação muito clara, nós temos todos os elementos aqui bem representados, não temos distratores, são todos da mesma forma, mas a cor aqui ela não pode ser a única pré-atentiva. Então, nós podemos ter aqui no caso, como você tem todos eles com a mesma cor, então qual que é o quadrado vermelho? Então aqui você vai levar um pouco mais de tempo de fazer a identificação do que nesse primeiro exemplo. Então no processo pré-atentivo você pode aproveitar para fazer uma visualização e chamar a atenção do usuário para determinadas partes importantes da visualização, pois a procura de uma característica pré-atentiva ela permite focar rapidamente em um objeto-alvo. Porém, a combinação de mais de uma característica não permite a detecção pré-atentiva. Por exemplo, você vai demorar mais tempo aqui para identificar o círculo azul que está presente entre os distratores aqui, né? Tem vários círculos azuis aqui, você tem um quadrado azul para você fazer a distinção aqui, tem os círculos vermelhos. Então aqui você vai ter a cor e a forma atrapalhando um pouco a visualização da pessoa. Então a combinação de características ela deve ser utilizada com cuidado para não mascarar uma informação que está sendo transmitida. E outras características visuais que também são consideradas pré-atentivas são o comprimento, a largura, a profundidade, tamanho, números, setas, interseções, proximidade, intensidade de cores, direção e movimento e direção de iluminação. Experimentos da psicologia eles têm mostrado que nós podemos explorar essas características, essas tarefas pré-atentivas, fazendo a detecção de alvos, que é a presença ou ausência de um objeto específico, a verificação de fronteiras, né, detectar as fronteiras entre os grupos de elementos, quando todos os elementos de cada grupo compartilham uma mesma propriedade, por exemplo, as cores e as formas, o rastreio de regiões, quando os observadores procuram uma região onde um ou mais elementos têm uma característica única, conforme eles se movem no tempo e no espaço, e a contagem e estimação, quanto você tem os usuários contando ou estimando os números de elementos que compartilham uma mesma característica visual.